Segundo aulão Mundo Agro, e hoje nós vamos aprender tudo sobre a terra de plantio. Qual a melhor terra para a sua horta? Se você acabou de cair de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou Alessandra Fernandes, sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em fitopatologia e esse é o Mundo Agro, o canal que acaba com os perrengues da sua horta e do seu jardim. O nosso lema aqui é falar tudo sobre plantas sem enrolação, por isso fica comigo até o final desse vídeo porque vai valer a pena. Já compartilha essa aula com todo mundo, deixa o joinha aqui embaixo, porque dessa maneira o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, mostra esse vídeo para mais pessoas e assim a mensagem do Mundo Agro pode chegar ainda mais longe e ajudar mais pessoas. Eu conto com você nessa missão. Na aula passada, nós fizemos a primeira aula do Mundo Agro, primeiro aulão. O tema era como começar uma horta, então eu ensinei a começar uma horta a partir de sementes. Expliquei quais as culturas nós devemos plantar as sementes diretamente no vaso definitivo, quais culturas nós devemos usar primeiro, uma sementeira, aprendemos a importância da sementeira, aprendemos a fazer uma sementeira na prática utilizando materiais simples que nós temos em casa e fizemos o plantio logo em seguida. Se você ainda não assistiu a esse primeiro aulão, eu recomendo que assista, tá imperdível, tem muito conteúdo importante. Esse aulão vai estar no card que está aparecendo aqui em cima e eu vou deixar também o link de acesso na descrição desse vídeo. Depois você corre lá e assiste. E hoje, aliás, na aula passada surgiram algumas dúvidas sobre a terra de plantio enquanto eu estava fazendo o plantio. Então, algumas pessoas me perguntaram por que eu estava usando terra vegetal, quais eram as outras opções de terra, qual a proporção entre terra e matéria orgânica. Como é um assunto muito importante e merece atenção, eu decidi fazer uma aula exclusiva sobre esse assunto e é o que nós vamos discutir na aula de hoje. E eu quero começar essa aula já explicando sobre um termo que é amplamente utilizado na jardinagem de maneira errada e que pode estar te confundindo na hora de comprar ou de preparar a terra de plantio, que é o termo substrato. Muita gente acha que substrato é a mesma coisa que terra, que substrato é qualquer terra onde a planta esteja sendo cultivada. Mas isso não é verdade. O substrato ele é indicado para o plantio de mudas e não para o cultivo de qualquer planta. Fique atento a isso. Quem é que usa o substrato? É aquela pessoa que produz mudas para floricultura, produz mudas para os garden centers, produz mudas para os supermercados, até que aquela plantinha chegue ao consumidor final, que somos nós. Se você pretende produzir mudas também, mesmo que não seja para comercializar, mas você gosta de fazer as suas mudinhas e depois transplantá-las para o lugar definitivo, você pode também utilizar o substrato. E aí agora a gente vai entender o que é esse substrato, de onde ele vem e por que ele é indicado para mudas. Esse termo, inclusive, deve te confundir, porque quando a gente chega lá na floricultura ou na casa agrícola, ou a gente chega lá no supermercado, tem várias opções de substrato. Tem substrato para samambaia, tem substrato para orquídea, tem substrato para cactos e suculentas e a gente nunca sabe o que levar para casa. Quando, na verdade, a gente precisa analisar o que de fato tem ali dentro daquele saquinho. Se é o material ideal para a nossa planta. E eu vou ensinar você a fazer essa análise hoje. Por que eu digo para você que o substrato é indicado para mudas e de onde ele vem? O substrato, ele vem de resíduos industriais. Eu tenho aqui dois exemplos. Eu tenho a casca de arroz carbonizada e tenho também aquele que a gente chama de substrato para orquídeas. Quando a gente abre aquele saquinho, a gente encontra casca de pinos, carvão vegetal e fibra de coco. Esse é um material proveniente de resíduos industriais, porque quando a gente tem uma indústria de arroz, esse arroz chega lá da colheita, foi colhido lá no campo, ele é levado para a indústria retira a casca do arroz, porque isso para ela não interessa, vai fazer todo o processamento do arroz, vai fazer o polimento do grão, o empacotamento e vai vender o grão. Essa casca de arroz, ela teoricamente iria para o lixo, porque ela não é de interesse da indústria.
Então, as indústrias de substrato começaram a reaproveitar este material para incorporar no substrato das plantas. E assim, esse material deixou de ser descartado. E por que ele é carbonizado? Porque mudas em si são plantas muito jovens ainda, são plantas indefesas, digamos assim. São plantinhas muito sensíveis, então o ataque de qualquer doença pode comprometer a produção dessas mudas. É uma planta que pode morrer muito facilmente por N fatores, inclusive doenças causadas por fungos, por bactérias ou por outros micro-organismos. Então a gente precisa garantir que o substrato onde essas mudas estão sendo produzidas seja um material livre de contaminantes. É um material onde não haja micro-organismos para que aquela mudinha não corra perigo. É por isso que o substrato geralmente é carbonizado. Ele passa por esse processo justamente para acabar com qualquer possibilidade de ter um micro-organismo ali que cause doença nessas mudas. Imagina o dono de um viveiro lá, o produtor de mudas, está lá produzindo centenas, às vezes milhares de mudas. Se ele estiver trabalhando com um substrato contaminado, ele pode perder a produção inteira dele. São plantas muito sensíveis, então ele corre um risco muito grande. Ele precisa trabalhar com um material inerte, a gente chama de material inerte, aquele material pobre que não tem micro-organismos. Então pensa comigo, se esse material ele foi carbonizado, se ele acabou com aqueles micro-organismos que são ruins, ele também acabou com aqueles micro-organismos que são bons. Isso porque, além desses micro-organismos, fungos, bactérias, nematóides, que são maléficos, que causam problemas para as plantas, existem também aqueles micro-organismos que são benéficos. Existem os fungos, as bactérias, até os nematóides que fazem bem para as plantas de alguma maneira, direta ou indiretamente. E eles vivem ali na terra. Inclusive as plantas, quando elas absorvem os nutrientes da matéria orgânica, quem tornou aqueles materiais ali disponíveis para a planta comer foram justamente os micro-organismos. São esses micro-organismos que decompõem a matéria orgânica e tornam esses nutrientes disponíveis para a planta. Então, ali na terra está convivendo tanto micro-organismos bons quanto micro-organismos ruins. E quando eu processo esse material, quando eu carbonizo essa casca de arroz, aquele substrato, eu estou matando todos os micro-organismos, tanto os ruins quanto os bons. É por isso que o substrato é um material pobre em nutrientes, ele não tem micro-organismos vivos ali. Então a plantinha ela não vai correr o risco de sofrer nenhum ataque, mas também não tem nenhum micro-organismo ali benéfico que possa ajudá-la. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Você comprou uma plantinha lá no supermercado ou você ganhou uma plantinha. O Dia das Mães acabou de passar, muita gente ganhou plantinha e aí a planta chega linda. Quando a gente está lá no supermercado, eles colocam as plantas mais bonitas à vista, né? Obviamente. E aí a gente leva aquela mais bonita, mais florida, que está super saudável. Quando a gente chega em casa, passou alguns dias, a planta morre. Você já deve ter passado por essa experiência. E aí você fica sem saber por quê. Você colocou no lugar ideal, está recebendo a quantidade de luz ideal, está regando direitinho, está tudo certo com a planta e ela de repente morre. Pode ser porque você simplesmente não trocou o substrato. Aquelas plantas, elas são produzidas em substrato. E a gente já sabe que substrato é um material inerte, pobre em nutrientes, pobre em micro-organismos. Dificilmente essa planta vai conseguir sobreviver naquele material se você não trocar esse material ou se você não incorporar alguma coisa ali para fornecer nutrientes para essa planta, fornecer matéria orgânica, incorporar adubo naquele material para ele ficar rico e a planta continuar nutrida. Mas aí você pode estar se perguntando, mas se a planta estava tão bonita no supermercado, por que ela não pode continuar bonita aqui em casa? Como é que ela estava sobrevivendo se ela foi produzida em substrato e a Alessandra acabou de falar que o substrato é pobre em nutrientes? Isso porque quando essas plantinhas são produzidas lá no viveiro,
A maneira de oferecer adubo para elas é através do que a gente chama de fertirrigação. É através da irrigação mesmo. Então a gente pode misturar adubos que são solúveis em água ali e vai se tornar uma solução rica em nutrientes. Então quando o viverista, o produtor de mudas, ele vai regar as plantas, ao mesmo tempo que ele está regando, ele está adubando. Por isso que a gente chama de fertirrigação. É uma irrigação feita junto com a fertilização. Então você está fazendo tudo junto ali de uma vez só, na fertirrigação. Então essa planta, ela está sim recebendo adubo, mas através de uma outra maneira, através da irrigação e não através do solo onde ela está crescendo, não é através do substrato. Então por isso, quando ela chega no supermercado, o máximo que eles vão fazer ali no supermercado ou na floricultura é molhar essa planta com água somente, não vai utilizar adubo mais água. Então ela fica ali bonita por alguns dias, quando ela chega na casa da gente, a gente precisa fornecer adubo novamente. E aí a melhor maneira de você já começar a fazer isso é trocando essa planta, tirando desse substrato e colocando numa terra adubada, ou incorporando adubo naquele substrato para que a planta volte a receber nutrientes ali constantemente. Lembra que eu falei do substrato para a orquídea? Algumas orquídeas realmente são terrestres, elas crescem e se desenvolvem na terra, mas a maioria das orquídeas são epífitas, ou seja, elas crescem sobre outras plantas. É por isso que funciona muito bem quando a gente coloca uma orquídea para crescer sobre alguma árvore. Porque a maioria das espécies de orquídeas, elas são originárias de florestas, de regiões onde essas plantas evoluíram crescendo sobre outras plantas. Então, quando a gente planta uma orquídea no vaso ou quando você vai comprar uma orquídea, se você reparar naquele vaso, ele é um substrato assim, ele é meio grotesco. Por quê? Ele é bem pedaçudo, são casca de pinos, que é pinheiro, tem pedaços de carvão vegetal, como eu falei, tem fibra de coco. Isso porque esse material aqui está simulando o hábitat natural daquela planta. É assim que a orquídea gosta de crescer, sobre madeira, sobre outras plantas. Então aquele substrato ali tenta justamente simular este ambiente, tá? Então é um material pobre em nutrientes. A gente precisa fornecer esses adubos, fornecer os nutrientes para a orquídea através da fertirrigação. Então esse é o substrato para a orquídea. Agora, quando você for comprar terra lá na casa agrícola ou no supermercado, você não vai mais errar. Se você estiver indo produzir mudas, você realmente vai buscar por substrato. E aí eu quero que você aprenda a analisar o que tem dentro daquele saquinho, se é terra ou se é substrato. Muitas vezes vem escrito substrato, mas quando a gente vai ver, é terra que está ali dentro. É terra mais matéria orgânica, ou é simplesmente terra, ou é uma terra vegetal. Se for uma terra realmente, você sim pode utilizar para o seu cultivo, para a sua horta. E agora a gente vai explicar mais sobre essa terra, o que a gente pode colocar nessa terra para melhorar a composição dela, para qual tipo de planta que a gente vai usar determinada terra, enfim, nós vamos falar todos os detalhes. O mais importante era você entender a diferença entre substrato e terra. A gente não vai mais confundir, não quer dizer a mesma coisa. Substrato e terra não são sinônimos. Substrato é um material pobre em nutrientes, inerte, utilizado para a produção de mudas. Algumas exceções, por exemplo, o substrato para orquídea, que também é um material pobre em nutrientes, mas que simula o hábitat natural das orquídeas, combinado? E agora a gente vai falar da terra. Na aula passada, eu plantei utilizando terra vegetal. E aí, algumas pessoas perguntaram o que é terra vegetal, como que eu posso preparar essa terra, que tipo de terra que é essa. Terra vegetal nada mais é do que terra mais uma porção de matéria orgânica, porque não é uma terra simples, sem nenhum nutriente, pobre. É uma terra enriquecida com matéria orgânica. Um outro material que você pode encontrar também nas casas agrícolas, nas lojas de jardinagem, é o condicionador de solo. Ele vem justamente com esse nome. É esse material aqui, ele é mais escuro, inclusive, parece uma terra.
Por quê? Esse aqui é um material, lembra que eu falei que a terra vegetal é terra mais uma porção de matéria orgânica? O condicionador de solo é exclusivamente matéria orgânica. É um material altamente rico em nutrientes, em matéria orgânica. Na maioria das vezes, o condicionador de solo ele é feito a partir de turfa. Turfa é um material que sofreu muita decomposição, que ficou submerso em água por centenas de anos. É um material vegetal que sofreu muita decomposição, então é rico em matéria orgânica. E o condicionador de solo é feito justamente a partir de turfa. Então é um material mais escuro e rico em nutrientes. É isso que é o mais importante que você saiba. E aí, muita gente planta diretamente no condicionador de solo, mas eu indico que você pegue uma porção de condicionador de solo e acrescente a sua terra de plantio. Ele vai ajudar a enriquecer a terra. Isso porque o condicionador de solo, ele é um material um pouquinho mais caro, justamente por isso. Ele é muito rico em nutrientes, é única e exclusivamente matéria orgânica, então ele é um material um pouquinho mais caro, é acessível, mas ele é mais caro que a terra vegetal. Então, o que você pode fazer é enriquecer ainda mais a sua terra vegetal com uma porção de condicionador de solo. Então, fica essa dica. Se você só tem aí na sua casa terra vermelha, eu até citei isso na aula passada. Eu não indico que você plante somente na terra vermelha. Essa terra ela precisa ser enriquecida com outros materiais. A gente precisa incorporar outros materiais para melhorar não só as condições biológicas dessa terra vermelha, como também as condições físicas. E eu vou explicar por quê. E uma opção para a gente poder enriquecer a nossa terra vermelha é justamente o condicionador de solo. Então, se você tem terra vermelha ou qualquer outro tipo de terra aí na sua casa que é pobre em nutrientes, você não está conseguindo produzir direito, as plantas não estão se desenvolvendo bem, uma alternativa é adicionar um pouco de condicionador de solo para melhorar as características biológicas e químicas da sua terra, combinado? E aí, voltando agora para a terra vermelha, que eu já comecei a citar, a terra vermelha ela é muito pobre em nutrientes, mas primeiro eu quero falar das características físicas dessa terra vermelha. Quando a gente pega na terra vermelha, quando ela está seca, é um pozinho bem fininho, levanta poeira mesmo, né? Isso porque as partículas da terra vermelha elas são muito pequenas e elas conseguem se agregar de maneira muito fácil, elas ficam muito compactadas, muito próximas umas das outras. Se a gente pensar a nível microscópico ali, a gente tem pequenos grãozinhos nessa terra vermelha e esses grãozinhos eles ficam muito próximos uns aos outros. Então aquilo ali se compacta muito facilmente. Não sobra espaço entre esses grãos para a água passar. E lembrando que os nutrientes eles ficam diluídos nessa água. Então, se a água não passa direito, os nutrientes também não passam direito. Também não sobra espaço para o ar e não sobra espaço para as raízes das plantas crescerem ali entre aqueles grânulos. Então, a terra vermelha ela se compacta muito facilmente. Quando a gente molha a terra vermelha, vira barro. Ela fica muito compactada, fica pesada. A planta dificilmente vai conseguir crescer ali porque não tem espaço para ela crescer. Ela não consegue pegar os nutrientes porque eles não ficam distribuídos de maneira uniforme e a água fica presa ali, ela não consegue ser drenada. Então a gente precisa enriquecer essa terra com algum tipo de material para facilitar a drenagem, para aumentar os poros entre os grânulos dessa terra vermelha. Uma opção é areia, outra opção, por exemplo, é brita, porque se a gente pensar na brita, a brita é feita de partículas maiores, tem diferentes tamanhos, mas essas partículas elas não se encaixam perfeitamente. Ficam muitos espaços entre as partículas da brita. São justamente os poros que não tem na terra vermelha. A brita tem poros até demais. Então, se eu tiver uma porção de brita dentro de um vaso e eu jogo água, a terra, a água, ela vai passar ali facilmente. Ela vai descer ali entre os poros da brita facilmente. Ou seja, a brita, ela é muito drenável. Já a terra vermelha, imagina um vaso cheio de terra vermelha. Se eu jogar água, a água vai ter dificuldade para passar por aquela terra vermelha, porque os grânulos da terra vermelha, eles ficam compactados.
Então, o que eu posso fazer? Adicionar uma porção de brita à minha terra vermelha para aumentar a granulometria daquela terra. Eu posso fazer isso também com areia, porque a areia ela não tem tanta porosidade quanto a brita, mas ela tem mais porosidade do que a terra vermelha. Se você tem um outro tipo de terra aí na sua casa, mas é uma terra que também não facilita a drenagem da água, adicione uma porção de areia a essa terra, vai aumentar a drenagem da terra. Então fica essa dica, a gente pode usar diferentes complementos para melhorar aquela terra que nós temos em casa. Se você tem uma terra que é rica em areia, é o contrário do que eu estou falando aqui agora. Você tem uma terra aí que é drenável demais, ela não segura água nenhuma. E aí a gente tem que pensar, eu já falei para vocês hoje que os nutrientes, eles ficam diluídos na água. Então, se a água passa rápido demais, os nutrientes também passam rápido demais, eles passam junto com a água. Não dá tempo nem da planta pegar. Então, eu preciso de um solo que não segure a terra demais, mas que também não seja drenável demais. A gente precisa de um equilíbrio, de um meio termo. Então, se eu tenho uma terra que é muito rica em areia, é uma terra drenável demais, a água passa muito fácil. Lembra lá dos grânulos da brita? Lembra do exemplo que eu dei da areia? A água passa facilmente. Então, eu preciso adicionar um material que segure um pouco mais a água ali, que torne esse solo menos drenável. Eu posso adicionar o condicionador de solo. Ele segura um pouco mais essa água, ele vai reter a água e, consequentemente, os nutrientes. Além de ser um material rico em nutrientes, que a gente já sabe que ele é proveniente da decomposição de matéria orgânica. Então, entenda que a gente pode ir brincando com esses diferentes materiais para a gente poder enriquecer a terra que a gente tem. Talvez a gente não tenha a terra perfeita para plantio, mas a gente pode melhorá-la e é isso que eu estou ensinando para vocês. Um outro material que a gente pode adicionar, vermiculita. A vermiculita é um mineral, a gente encontra em casas agrícolas, lojas de jardinagem. Quando a gente pega assim, é levinho, parece um isopor bem picadinho, são grânulos bem pequenos. Mas a vermiculita, ela é um mineral que tem uma grande capacidade de absorção de água. Então, o que a vermiculita vai fazer? Eu vou adicionar a vermiculita à minha terra. Quando eu molhar, a vermiculita ela é capaz de pegar para ela todo aquele excesso de água que está ali na terra. Ela vai pegar esse excesso de água, vai sugar esse excesso de água, vai segurar e vai liberando isso aos poucos para as plantas. Então, se eu tenho uma terra que está drenável demais, eu posso utilizar a vermiculita, porque ela vai pegar aquela água, vai segurar e vai liberando aos poucos. Eu consigo manter a umidade daquela terra por mais tempo. Então, é importante que a gente conheça essas diferentes opções para a gente aprender a brincar com elas e melhorar aquela terra que a gente tem. Então, agora eu quero que você comente aqui embaixo desse vídeo qual a sua experiência na hora do plantio com a terra. Se você já teve essa dificuldade na hora de escolher, se você escolheu substrato pensando que era terra, achou que era tudo a mesma coisa. Se você não conhecia alguma dessas opções que eu mostrei aqui, existem outras opções também. Mas essas aqui são as mais básicas, as mais fáceis de serem encontradas, as mais acessíveis. E a gente pode ir brincando com esses diferentes materiais para enriquecer aquela terra que talvez você já tenha aí na sua casa. Você estava desanimado, achou que não dava para plantar utilizando ela. Mas dá sim, a gente vai melhorando, sem contar também que a gente pode adicionar matéria orgânica. Nós podemos adicionar esterco bovino, humus de minhoca, farinha de osso, outros tipos de adubos caseiros, adubos orgânicos. Às vezes a gente encontra esses adubos já prontos nas casas agrícolas e a gente pode incorporar na nossa terra justamente para fornecer esses nutrientes para as nossas plantas. Me conta a sua experiência, me conta se você gostou dessa aula, se gostou, compartilha com todo mundo. Não esqueça de assistir o primeiro aulão também do Mundo Agro e eu te convido a participar do nosso projeto que vai entrar no ar em breve,
que é o Horta no Apartamento em 60 dias. Lá eu vou te ensinar a cultivar o seu próprio alimento dentro do apartamento e o melhor de tudo, para colher em apenas 60 dias. Nós vamos desde o plantio, o preparo da terra, o preparo das sementes, o plantio, vamos acompanhar todo esse processo produtivo e vamos até a colheita dentro de 60 dias. Vai ser muito legal, é um programa para a família inteira, as crianças vão adorar, chama todo mundo para participar. Compartilha com seus amigos. E para fazer parte disso é só se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Te aguardo no Horta no Apartamento em 60 dias e não esqueça, aqui no Mundo Agro tem conteúdo novo toda semana. Quarta-feira às 20 horas eu te encontro com mais informação de qualidade. Te vejo lá!